Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pronúncia sobre as Autárquicas de 2025. O nosso candidato de hoje é o Sérgio Aires, muito obrigado. A primeira questão é: porquê uma candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto? Por razões muito simples, porque achamos que faz muito sentido ter uma candidatura à Câmara Municipal do Porto a partir do Bloco de Esquerda. Eu sou independente, mas sou candidato pelo Bloco, particularmente depois do que foi o mandato anterior, e foi também por isso que eu aceitei o desafio de ser candidato de novo, porque de facto sentimos, muito mais até do que estávamos à espera, de fazermos muita diferença na presença deste partido e desta esquerda no Executivo. Foi por nós estarmos no Executivo que muitas propostas foram apresentadas que nunca seriam, nem todas naturalmente foram aprovadas, mas foi sobretudo um esforço muito grande de escrutínio que fizemos ao Executivo, que claramente não estava habituado e claramente não tinha tido esse tipo de escrutínio antes, e portanto se não fosse por mais nada, valia muito a pena ter uma força política que tenha esta função, e que depois tivemos a função que queremos ter e queremos ainda reforçar, que é de ser um altifalante, digamos assim, de um conjunto de problemas e de soluções também para a cidade. Muito bem, falando do Executivo, é o final de um ciclo, são 12 anos de Rui Moreira à frente do Executivo Municipal. Qual é que é o balanço que podemos fazer destes 12 anos? Em 12 anos e em 3 mandatos há sempre coisas boas e coisas más, e portanto seria tonto da minha parte dizer que tudo foi mau, porque não foi. Aliás, houve coisas que foram batalhas que acabaram por ser conjuntas, digamos assim, da cidade, e em que Rui Moreira também foi importante. É o caso do Batalha, é o caso do Bolhão e de outras iniciativas que nós seguramente apoiamos. Aliás, fomos nós, em primeira instância, que as defendíamos. Dito isto, estamos em modelos de cidade e de desenvolvimento da cidade completamente diferentes. É verdade também que, por exemplo, numa área como a cultura, Rui Moreira teve a oportunidade de fazer muito diferente, porque nos mandatos anteriores de Rui Rio em particular não tinha acontecido nada, a não ser justamente destruir tudo aquilo que existia, e portanto Rui Moreira parte de um deserto. No deserto é sempre possível fazer alguma coisa de importante, e portanto é uma área claramente que consideramos positivo. O ambiente também. Claramente é uma área em que consideramos que o desempenho do Executivo foi bom, pode sempre ser melhor. Já na dimensão económica e social, não. Estamos claramente em modelos de desenvolvimento da cidade completamente antagónicos, naturalmente pensando nós que o nosso é que faz sentido. Muito bem. Então, relativamente aos modelos de sociedade, há vários problemas com que nos vamos deparar e que vamos ter a oportunidade de falar na entrevista. A primeira questão que ia fazer sobre isto era se o município, neste momento, está munido de poderes que possam fazer frente a estes problemas, falo da habitação, da segurança, da mobilidade, etc., ou se ainda não atingimos um patamar de descentralização que permita ao município fazer algo verdadeiramente importante. Não, é assim, nós temos, mesmo antes da transferência de competências, e elas foram feitas apenas em 3 áreas, na saúde, na educação e nos serviços sociais, digamos assim, nas respostas sociais, na proteção social. O município, sem isso, mesmo sem essa transferência de competências, pode fazer muita coisa que não fez. Com a transferência de competências, e com esta transferência de competências em particular, pode fazer muito mais. Digamos que aquele handicap que foi muitas vezes reivindicado por Rui Moreira, do centralismo e da incapacidade dos municípios terem autonomia suficiente para fazer algumas coisas, muitas das vezes é uma desculpa de mau pagador, não é? Não é exatamente assim, e a cidade podia ter tido iniciativas muito grandes. Eu dou um exemplo muito concreto, relativamente à habitação, porque foi incluída agora na Estratégia Municipal para a Habitação a possibilidade de declarar uma situação de carência habitacional em toda a cidade. Ora, isto já podia ter sido feito há muito tempo. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que a Câmara Municipal do Porto pode ter direito de preferência em todo o território, não apenas nos territórios que estavam designados pela lei, para, por exemplo, evitar um despejo, adquirir um território, adquirir um terreno, adquirir uma casa, e, portanto, ter contornado muitos problemas que nós tivemos, particularmente em sítios onde ainda alguns deles não estão resolvidos. Muito bem, relativamente especificamente à habitação, toda a gente gosta muito do Porto e de estar no Porto, mas, por exemplo, recentemente houve um estudo da Federação Académica do Porto que dizia que 75% dos estudantes da Academia do Porto estavam a pôr a possibilidade de emigrar, isto fora do país. Sim. E ainda não estão aqui os números dos que vão sair do Porto, por exemplo, para Lisboa. Sim. Um dos grandes problemas é a habitação. E a perguntar se é possível o município do Porto acabar com a crise da habitação no Porto. Eu não sou assim tão otimista no que diz respeito a acabar, porque nós não sabemos exatamente quando é que vamos ser capazes de controlar aquilo que está por detrás da crise da habitação. E o que está por detrás da crise da habitação não é uma crise imobiliária exclusivamente do município do Porto, nem do país sequer. É uma coisa global.
muitas cidades estão com este problema, porque é uma crise de especulação imobiliária global, que depois tem um impacto muito significativo na nossa cidade, pelos valores que atinge, porque as casas no Porto, para arrendar, são mais caras do que em Bruxelas e, portanto, depois temos um problema de distância entre rendimentos. Ou seja, se há uma crise de habitação em quase todas as grandes cidades da Europa e até do mundo, depois o impacto dessa crise de habitação nas pessoas é muito diferente. E no caso do Porto é dramático. Portanto, é evidente que é possível fazer alguma coisa. E aquilo que eu acho que é possível fazer para reduzir, para já, em primeira instância, o impacto, foi exatamente aquilo que não foi feito. Ou seja, nós tínhamos 2 oportunidades, na verdade 3, mas 2 muito objetivas de ter criado habitação pública. Há um problema no Porto que é, e deste executivo de Rui Moreira, que é estar convencido que o Porto é fantástico. Ou seja, nós temos 10% de habitação pública, o país só tem 2%, e, portanto, o Porto já fez tudo o que tinha que fazer. Agora cabe ao país e ao Estado Central investir. Eu acho que o Estado Central tem que investir e muito, e nomeadamente tornando eficaz um instituto como o IRU, que francamente hoje em dia não sei muito bem o que fazer, nem ninguém sabe como se candidatar a uma casa do IRU, enfim, muitos complicados. O Estado Central. Portanto, o Instituto de Reabilitação Urbana. Agora, aquilo que se podia ter feito na cidade, nomeadamente em 2 territórios muito concretos, Monte de Bela e Monte Pedral, onde são territórios do Porto, do município, e onde o município optou por entrar numa ideia de parcerias público-privadas. Nós avisamos que não era boa ideia de todo, porque isso leva a que o preço da habitação não seja acessível, nem moderado, nem todos os termos que quiserem utilizar para dourar a pílula. Basicamente, são valores que não são acessíveis à maior parte da população. Portanto, infelizmente, ainda por cima, ou neste caso, felizmente, os concursos ficaram vazios, várias vezes, e, portanto, 2 territórios onde poderia ter havido, basicamente, habitação quase para 5.000 famílias ou agregados, não aconteceu nada. Estão 2 territórios perfeitamente abandonados. Monte Tabela é mais grave ainda, porque havia ali um bairro que foi deitado abaixo e, portanto, perdeu-se a habitação e não se construiu nenhuma. Depois temos os devolutos, que são 20.270. E nós sabemos que é muito difícil resolver o problema dos devolutos, porque a prova do que está devoluto, a notificação ao proprietário, enfim, tudo que a legislação obriga até o município poder tomar posse de um devoluto é complexo. Pois é, mas numa crise de habitação como a que nós temos, eu diria que isto na Câmara Municipal, se eu estivesse responsável pela Câmara Municipal, com funções executivas, punha isto como prioridade. Pôr como prioridade significa ter um gabinete dotado de técnicos e responsáveis para acelerar este processo, mesmo sabendo que legalmente ele é complexo, mas ele torna-se mais complexo quando não se põem os recursos suficientes. Ora, estamos a falar de 20.000. Vamos dar de barato que 10.000 destas casas se conseguem identificar e conseguir que elas passassem para o município. Vamos dar de barato que são 5.000. Cá está, 5.000 casas. Se juntarmos a mais 5.000, são 10.000. E a nossa proposta justamente é que a habitação no Porto, nos próximos 5 anos, até 2030, chegue precisamente mais ou menos a 15%. Portanto, passar de 10% da habitação pública para 15%, o que significa mais 7.000 casas. Nem sequer estamos a ser extraordinariamente otimistas, nem de todo irrealistas. Em princípio, eu adquirir prédios devolutos, por exemplo, isto certo. Pode ter algum percalço a nível do orçamento? A ver, isto são sempre questões de opções. Podemos dizer assim, não há, aliás, esse é o argumento para o município não ter tido a opção, no Monte Tabela e no Monte Pedral, de construir habitação pública com os seus próprios recursos. Mas houve outros recursos que estiveram disponíveis, e lá o PRR, e lá muitas coisas. A opção foi claramente aquela, por orientação ideológica, que é de facto diferente da nossa. Não é nem tanto ser estatista, e portanto o Estado é que deve, nem tanto também o privado resolver, claramente. Parece que a solução é juntar os dois. Pois, mas o problema é que, se juntássemos os dois para ter habitação realmente acessível, fantástico. Quando se pensa em habitação que apenas estará disponível para uma classe média alta, e, portanto, em relação aos estudantes, voltando à questão original, eu acabei de reunir com a FAP, precisamente, hoje, há bocadinho, e, portanto, estou muito sensível a todos os argumentos que eles nos apresentaram também, e aos estudos que têm, não nos resolve problema nenhum. Portanto, há aqui qualquer coisa para fazer, e, portanto, todo o dinheiro do município é uma grande prioridade. Ou seja, eu não quero que diminua a atenção à cultura, à proteção social, enfim, a todas as outras áreas que são importantes, ao ambiente, todas as áreas que são importantes. Dito isto, se o principal problema que a cidade tem é este, primeiro, atacar o problema pela oferta de habitação, mas não esquecer as causas. Não esquecer que nós gentrificamos esta cidade, que nós expulsamos as pessoas da cidade
E, portanto, temos aqui um problema de modelo de desenvolvimento e económico, de monocultura do turismo, que tem este impacto também. Não tem só impacto sobre a economia, sobre a habitação, tem impacto sobre muitas coisas, nomeadamente sobre a economia, sobre o tipo de trabalho, sobre o tipo de emprego. No Porto, o salário médio é menor que o salário médio nacional. Não seria de esperar que na segunda cidade do país o salário médio no Porto fosse mais baixo do que Aveiro e outras cidades. E isto é um indicador muito claro do tipo de emprego que nós temos na cidade. Muito bem. Relativamente à construção nova, ia perguntar se a candidatura do Bloco de Esquerda tinha algum peso na admissão de construção em altura. Por exemplo, estou a falar do caso da Via Nuno Álvares, em que agora há alguma polémica por causa das torres de 25 andares. Eu gostava de ver a mesma polémica relativamente à campanha, porque ainda ontem votamos no Executivo Municipal a construção no modelo Build to Rent, que nós não defendemos, porque exatamente vai no mesmo sentido, ou seja, uma vez mais vai disponibilizar casas, de facto, a um preço que eu não acredito que seja acessível para a maior parte das pessoas, e, portanto, até vai atrair pessoas para a cidade, mas vai continuar a expulsar aquelas que realmente são os portuenses, digamos assim. Relativamente à altura, eu gostava de ver isso, porque vão ser construídas torres em tudo semelhante, aliás, mais altas, inclusivamente, duas delas, as que são para Build to Rent. Aliás, é muito curioso, porque naquele projeto todo, a parte que fica para a empresa construir, para ela, para explorar diretamente, não é em altura. As duas torres que são para Build to Rent são em altura. Só que em campanha, ninguém quer saber. Ali, pelos vistos, é um problema. Quanto à construção em altura, ela tem vantagens e tem desvantagens. Em cidades como o Porto, que tem muitos poucos espaços já para construção, a impermeabilização dos solos, por exemplo, ao não construirmos em altura, tem outros impactos muito grandes. Portanto, eu não quero que o Porto seja São Paulo, como é evidente, mas acho que há um preconceito relativamente à construção em altura quando é num determinado local. Relativamente a outra parte da cidade, o bairro do Aleixo, vai ser preciso repensar, ou está a ser repensado o bairro do Aleixo, que não vai ser o que já foi há 15 anos, e a perguntar quais são as perspectivas que pode ter no futuro para o bairro do Aleixo. O bairro do Aleixo é um problema complicadíssimo de resolução, porque o fundo que está responsável pelo bairro do Aleixo, do qual o município faz parte, está falido. Já está falido há muito tempo. Portanto, aquela solução vai explodir no próximo Executivo, nas mãos de quem for Presidente da Câmara e quem tiver responsabilidades executivas no município. Porque isto já é claro agora. Foi uma das coisas que nós dissemos permanentemente e votamos sempre contra a renovação do fundo e a renovação do investimento da Câmara naquele fundo, porque quando se olha para o capital social daquelas empresas, vê-se que não é possível que eles venham a concretizar aquilo que estava previsto, ou seja, construir habitação ali. Dito isto, a habitação que ia ser construída ali também não era para as pessoas que estavam no bairro do Aleixo, como é óbvio. Essas foram distribuídas pelos bairros sociais, às vezes não da melhor maneira e, sobretudo, não construindo comunidade. As pessoas saíram de uma comunidade que tinha muitos problemas, como é óbvio, já tivemos essas conversas muitas vezes, mas fundamentalmente aqui o que me preocupa é que temos ali uma bomba para resolver, ou seja, aquilo, mesmo que o município decidisse construir amanhã, não pode, porque aquele fundo é que está responsável pela construção. Aquele fundo não vai construir, o município vai perder este dinheiro todo que investiu no fundo, eles vão falir e, portanto, a seguir vamos ver o que é que acontece. Dito isto, é um terreno interessante, num espaço importante da cidade, onde claramente tem que ser construída a habitação, e eu acho que deve ser habitação pública. Muito bem. Há pouco estávamos a falar do turismo, e a perguntar se o Porto tinha turismo a mais ou turismo a menos. Digo isto porque o impacto económico positivo do turismo no município pode existir, mas pode, por exemplo, levar à subida dos preços da habitação. Sim, é, claro, é claríssimo que o Porto tem turismo a mais. E, sobretudo, não tem uma estratégia para o turismo. Ou seja, nós deixamos completamente este fenómeno à solta. E muitas das vezes, quando eu digo estas coisas, pois é, vocês são contra os turistas, e por aí fora, enfim, e até me chamam nomes piores. Não é nada disso que se trata. O que se trata é que nós podíamos ter tido um bocadinho de atenção ao que se passou noutras cidades, que já passaram por este fenómeno, que algumas conseguiram controlá-lo, outras não, e outras estão em fase de encontrar soluções. É claro que é insustentável o número de turistas que nós temos no Porto, porque não só eles têm impacto na habitação, é verdade, porque todo o alojamento local que foi construído e que para já continua completamente desregulado, fez uma gentrificação da cidade que já nem Rui Moreira nega, na verdade. Em 2021 ele negava a gentrificação, negava a turistificação e agora é ele próprio a utilizar estas palavras e que, portanto, temos que fazer alguma coisa. Só que, uma vez mais, vamos fazer alguma coisa muito tarde, porque muitas das coisas já estão feitas e vai ser difícil agora andar para trás. Nomeadamente, todo o espaço que foi ocupado. Porque uma das coisas que se diz sobre o alojamento local, por exemplo, voz recorrente. Foi muito bom para a reabilitação urbana. Não é assim tão verdade. Há casos e casos.
Porque muita reabilitação urbana que está feita em casas antigas é totalmente fake. É peladura, ponto final, parágrafo, em cima de paredes cheias de umidade, exatamente como estavam quando lá entraram. Portanto, se por acaso revertêssemos o alojamento local para a habitação normal, digamos assim, as pessoas iam descobrir que muitas das casas de reabilitação têm muito pouco, porque foram investimentos muito rápidos e, por simplesmente, para aquilo que é. Dito isto, eu não tenho nada contra o alojamento local. Aliás, eu acho que quem promove o alojamento local na sua gênese, como ele deveria ser, está a ser prejudicado por este tipo de alojamento local selvagem, porque, repare, no Porto, aquela ideia de que há uma pessoa que tem uma casa, que era da avó, e que pronto, e criou um negócio e tudo, é uma minoria. E é uma minoria que é muito prejudicada pelo massivo fenómeno de alojamento local, controlado por 2 ou 3 empresas mundiais. É que nem se... Portanto, o dinheiro não fica cá, o trabalho é precário, pagam mal e porcamente, poucas condições de trabalho, e ainda por cima massificam de uma maneira brutal o turismo na cidade, que já não tem... Não é só sobre isto, é também sobre as infraestruturas. Pensem, por exemplo, no hotel, e nós temos, enfim, 6,7 hotéis por quilómetro quadrado. Só este número devia fazer tocar as campainhas todos os sinos da cidade. Como é que é possível nós termos um número que nem Lisboa tem? Isto em Portugal, comparado com outras cidades, muito, muito pior. É das cidades com mais hotéis por quilómetro quadrado. Um hotel, em termos de impacto nas infraestruturas da cidade, pensem só quanta água consome um hotel em casas de banho e o descarrego de águas de um hotel numa determinada infraestrutura de saneamento. São coisas que as pessoas não pensam. Pensam que está ali apenas um hotel. Não está ali um hotel, está ali um hotel que tem um impacto muito grande nas infraestruturas da cidade, nomeadamente nestas que eu estou a falar, mas noutras também. Portanto, temos muita coisa para fazer, mas aquilo que nos parece e que sempre propusemos ao longo de 4 anos, permanentemente, foi nós não estamos contra o turismo, nós não estamos contra o alojamento local, nós não estamos contra nada disso. Nós queremos uma estratégia que permita que seja sustentável do ponto de vista económico, social e ambiental. Muito bem. Ainda relativamente a esta sustentabilidade social, fala-se por vezes do impacto negativo que o turismo tem no nosso comércio local, ou comércio tradicional. Por exemplo, quem está nos Aliados e sobe a rua 31 de Janeiro, a antiga rua de Santo António, vê uma rua bastante deserta, que antes tinha bastante comércio tradicional, e a perguntar se vê isto como um problema e se há alguma forma do município poder ajudar. É claramente uma das consequências, ou seja, nós não temos hoje praticamente lojas nenhumas no centro histórico que não possamos encontrar em qualquer outra cidade da Europa. E, portanto, eu pergunto-me o que é que cá vem fazer um turista, porque, na verdade, esta massificação do turismo, do alojamento local e de tudo aquilo que acabamos de falar, o que fez foi descaracterizar a cidade. Na sua pior parte, que foi tirar as pessoas de cá. Ou seja, a genuinidade da cidade, dos portuenses, que era aquilo que fazia atrair e que faz a diferença. Ou seja, porquê é que eu vou ao Porto? Eu vou ao Porto porque é uma cidade diferente, uma cidade bonita do ponto de vista arquitetónico, e isso não deixou de ser, mas que depois tem um determinado tipo de população, tem um determinado tipo de comportamento, tem um determinado tipo de cultura. Ora, isso nós estamos a ponto de ter que contratar atores para fazer. Porque não tarda nada, não, ouça, eu já vi isto em Riga. Portanto, eu estava no centro histórico de Riga e vi umas coisas medievais e não sei o quê, umas pessoas a fazer pregões e tal, e eu disse, é um bocado esquisito, não parece assim muito real. E depois descobri, não, era mesmo uma iniciativa do município para que as pessoas continuassem a achar que aquilo funcionava tudo. Não funcionava, as lojas eram falsas também. E nós estamos a caminho disso, não tarda nada, vamos ter que fazer isso. Porque senão, não temos graça nenhuma. Não tarda nada, a galinha dos ovos de ouro acaba. Porque as pessoas, primeiro, porque a massificação do turismo e a ocupação excessiva do turismo na cidade não é boa para os turistas. Chega a uma altura que nem os turistas aguentam e não gostam de andar em hordas pela cidade e não terem espaço e estarem 5 horas à porta da Lelo. Portanto, começa a ser aborrecido, sobretudo para quem quer repetir a experiência. O Porto tem que viver de repetições, não pode viver apenas de uma primeira visita, porque isso esgota-se ao fim de algum tempo, não é? Portanto, temos aqui muito para fazer relativamente àquilo que é a conservação do património arquitetónico, histórico, e ter cuidado, porque o património declarado pela Unesco está em risco, e a própria Unesco já avisou, não era a primeira cidade que perdia a declaração de património da humanidade, mas também o património humano, que é o mais importante na minha perspectiva. Sobre as lojas tradicionais, tem sido feita alguma coisa, o Porto de Tradição tem ajudado, se calhar também já fomos tarde, em alguns casos já fomos tarde, e noutros casos, por isso, simplesmente a especulação imobiliária é mais forte que tudo. Chegam a uma loja histórica, mas oferecem um balúrdio e as pessoas têm a sua vida e, enfim, acabam por não assistir. E eu não critico quem o faz, enfim, é o que é. Muito bem. Relativamente ao reverso de medalha, estávamos a falar de comércio tradicional, agora comércio menos tradicional. Assistiu-se à pulverização pelo Porto de algum tipo de lojas de souvenirs, que de vez em quando se fala sobre a possibilidade de não estarem completamente dentro da legalidade
e de terem alguns fins ocultos. O Executivo atual, nomeadamente o Presidente da Câmara, Rui Moreira, fala da falta de competências da Câmara relativamente a isto. Concorda? Tenho que concordar porque é verdade. Eu concordei muitas vezes com o Rui Moreira quando ele tem razão, pelo menos na minha perspectiva. E ele também concordou comigo muitas vezes. A questão é que a história do licenciamento zero é de facto um problema. Porque a Câmara nem sequer sabe que vai abrir aqui uma loja, seja lá do que for. Não somos sequer informados. Por simplesmente a loja abre e já está. Para intervir, para declarar que aquela loja não faz sentido ali, porque está em competição com... Enfim, um conjunto de critérios que poderíamos ter e poderíamos discutir e criar consensos sobre isso, nomeadamente para preservar a genuinidade da cidade e as características culturais da cidade, o município tinha que ter outras competências. Agora não tem nenhumas, tem zero. O licenciamento zero dá zero competências à Câmara nestes assuntos. Defende a revogação. Diga? Defende a revogação. Defendo e até acho que é muito curioso porque o PSD, por exemplo, está agora muito preocupado com isto. E foram eles que criaram o licenciamento zero na ótica de que as empresas são uma coisa boa e que, portanto, quanto mais empresas e liberdade as empresas tiverem, melhor. As empresas são uma coisa boa quando são boas e quando se comportam decentemente com a sociedade. Este caso concreto, nós abrimos as portas a tudo. Ou seja, o licenciamento zero permitiu tudo. Permitiu, sinceramente, como aliás Rui Moreira já disse muitas vezes, que estas lojas a pagarem as rendas que pagam, sem praticamente algumas delas terem quase movimento, é evidente que estamos perante alguma coisa estranha e alguma coisa esquisita e muito provavelmente lavagem de dinheiro e outras coisas. Também a questão da imigração, e muitas delas têm sido cobertores, digamos assim, para esconder pessoas que estão a viver no país e a trabalhar no país em situações de muita precariedade, como já descobrimos, algumas lojas, não a loja em si, mas depois o resto do prédio cheio de pessoas. Portanto, o licenciamento zero, para mim, era necessariamente para abolir, porque ele facilitou os processos administrativos, digamos assim, tornou-os praticamente inexistentes, mas deixou completamente à balda, para dizer assim, aquilo que é uma cidade. Ou seja, qualquer pessoa pode abrir tudo aquilo que quiser, à hora que quiser e como quiser, nem por cima de um dia para o outro. Não pode ser. Não pode ser, sobretudo, se nós queremos ter aquilo que tivemos a conversar antes, uma planificação da cidade, uma planificação do turismo e manter as características que a cidade tem de interessantes para isso mesmo. Falava há pouco das pessoas em situação de muita precariedade. Um dos temas que tínhamos de falar também era de, há relativamente pouco tempo, em janeiro de 2025, na Junta de Freguesia de Bonfim foram emitidos só em janeiro 2.500 atestados de residência. E falava-se de algumas residências que tinham mais de 100 atestados de residência para aquela residência. Evidentemente não estariam lá mais de 100 pessoas a viver, mas, enfim, isto é possível controlar e isto é um problema? Em alguns casos é possível controlar e até nem seria muito difícil, noutros casos não é assim tão fácil. Portanto, na altura, julgo que o Presidente da Junta do Bonfim, e não foi o único caso, houve outras juntas com o mesmo problema, declarou claramente a dificuldade de controlar isto, porque se as pessoas apresentam de estado de residência, pedem o estado de residência e demonstram, comprovam que vivem naquela residência, ou seja, a Junta de Freguesia de Bonfim não passou de estado de residência à balda. Passou mediante as regras que existem. Até houve juntas de freguesia que fizeram exatamente o contrário. Essas sim não cumpriram a lei, porque começaram a negar os estados de residência a quem tinha direito a eles. O problema está sempre um bocadinho mais acima. Porque é que nós temos 100 pessoas a viver numa casa? Ou 100 pessoas que declaram que vivem numa casa e depois vivem numa cave de uma loja? Este é que é o problema. Portanto, eu acho que ele na altura até esteve, na minha opinião, bastante bem, porque a ele não lhe cabe controlar este tipo de coisas. Ele está ali para passar a testar de residência. Se acham que não devem ser as juntas a prestar de residência, se antes de passar a testar de residência é preciso uma fiscalização da AIMA, ou seja, de quem for, bom, eu estou para ver onde é que nós temos recursos para isso. Nós não temos recursos para legalizar os imigrantes que temos cá em situação legal. Como é que agora vamos fazer uma coisa destas? Dito isto, é preciso ter algum cuidado, porque não se pode revogar ou deixar de exercer um direito que as pessoas têm só porque, se calhar, qualquer coisa. Isso é que não me parece bem e acho que, no caso de algumas juntas de freguesia, houve um bocadinho essa tentação. Cortando agora este tema e passando para outro, ainda no campo da fiscalização, por vezes discute-se relativamente à segurança se o Porto ainda é uma cidade segura ou se está a ficar uma cidade menos segura e também sobre qual é que é o papel da Câmara na fiscalização das nossas ruas, tendo em conta que está apenas em causa a Polícia Municipal. Eu já exprimi a minha opinião e nós já exprimimos, enquanto Bloco de Esquerda, a nossa opinião relativamente à segurança na cidade. Todos os dados nos dizem que a cidade é segura, não tem os problemas de segurança que as pessoas querem dar a entender que tem, e este alarme social é muito complicado.
Porquê? Porque se está a transmitir ou a retransmitir aos cidadãos uma noção de insegurança que os está a amedrontar, a fazer ficar em casa, a ter medo de tudo e mais alguma coisa, particularmente os mais idosos, mas não só. Mesmo os mais jovens também já estão com algum receio de sair à noite e coisas do género. Nós não temos nenhum indicador que nos diga isso. O maior crime na cidade é o crime rodoviário, de quem ninguém fala. O maior crime nesta cidade, repito, é o crime rodoviário. São os acidentes que matam pessoas, ferem pessoas, impedem pessoas de ter uma vida condigna e trabalharem. Ninguém quer falar disso, antes pelo contrário. Portanto, quando se fala de mobilidade, fala-se de muitas coisas, mas disto não. Mas voltando à segurança, acho que a cidade precisa de mais recursos. Aliás, esses recursos estão prometidos. Eu acho muito curioso que Pedro Duarte coloque nos seus cartazes que vai trazer 100 polícias para a cidade, porque esses 100 polícias para a cidade estão prometidos há muito tempo, no tempo em que ele era ministro e que estava no governo, estavam tão prometidos que a Polícia Municipal adquiriu as fardas, adquiriu os meios, as motas e os automóveis, as coisas que eram necessárias, e tem tudo à espera dos 100 polícias que nunca mais chegam. Portanto, a ideia de que vamos trazer os 100 polícias, estamos à espera deles há muito tempo. Tanto que, como lhe digo, falem com a Polícia Municipal e verão qual é a situação. Mas a Polícia Municipal, por não ter as mesmas competências do que, por exemplo, a PSP, não é capaz de não conseguir fazer a mesma tarefa? É um mito e um erro, quer jurídico, quer na realidade. A Polícia Municipal, naquilo que as pessoas, e na polémica que houve com Carlos Moedas em Lisboa sobre esse assunto, é totalmente falso. A Polícia Municipal faz exatamente aquilo que Carlos Moedas queria que fizesse. Se a de Lisboa não faz, é um problema dele. No Porto faz. Faz detenções. A única diferença é que a Polícia Municipal não leva a pessoa a tribunal. Não a vai entregar ao juiz. Podia haver uma alteração legislativa que permitisse às polícias municipais fazê-lo. Agora, a Polícia Municipal não está impedida de deter, seja quem for. Aliás, eu posso deter uma pessoa. Se apanhar uma pessoa em flagrante delito, de qualquer ato ilícito, eu posso deter a pessoa até a polícia vir. Caso as pessoas não saibam disso, ficam a saber, é assim que a coisa funciona. Desde que eu tenha meios para isso e eu consiga fazer. Não é ilegal eu prender alguém até que a polícia chegue a evitar que a pessoa fuja de um roubo, ou seja do que for. Ou de uma violência. E acontece. E acontece. A Polícia Municipal faz esse trabalho. Detém as pessoas quando tem que deter, intervém nessas situações de violência e faz um trabalho, na minha opinião, muito bom. Eu acho que a Polícia Municipal do Porto, francamente, não tenho nada a apontar à Polícia Municipal do Porto, a não ser que é evidente que se tiver mais recursos, terá mais disponibilidade para fazer mais trabalho. Há grandes desafios na cidade, em termos de segurança, mas não relacionados exatamente com aquilo que as pessoas falam. É, por exemplo, a questão do tráfego, dos carros estacionados, os carros mal estacionados, em dupla, terceira fila, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que impede, de facto, que esta cidade tenha uma mobilidade, para já automóvel, que não é exatamente aquela que nós defendemos em primeira instância, mas que tivesse uma mobilidade possível, sobretudo para o transporte público, que se vê fica impedido de funcionar. Ponto que ainda vamos falar bastante. Mas, antes disso, relativamente à cultura, há pouco estávamos a falar do cinema batalha, etc. Há pouco tempo, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, disse que não queria o Porto como uma cultura apenas patrimonial, imagine-se, portanto, por oposição a uma cultura assente em pessoas também e não apenas em edifícios históricos. E a perguntar qual é que era a proposta que tem relativamente à cultura no Porto. Assim, eu acho que muito do que Rui Moreira fez teve lados positivos. O problema da gestão do Rui Moreira foi, desde logo, ele querer ser vereador da cultura. Eu acho que o Presidente não devia ser vereador de coisa nenhuma, devia ser Presidente, não deveria exercer cargos diretamente de variação. Primeira questão. Quer ser vereador da cultura. Pronto, eu sei, eles querem todos ser igual ao Rui Moreira. Esse é o grande problema, que eu ainda não percebi qual é que é o herdeiro do Rui Moreira. Teoricamente deveria ser Filipe Araújo, mas não. São todos herdeiros do Rui Moreira e fazem questão de dizer que vão continuar o legado do Rui Moreira quando estiveram a criticá-lo antes, seja em termos eleitorais, não durante exatamente os mandatos, porque aí foram muito sossegados, mas a oposição a este executivo era muito estranha, muito reduzida apenas a duas forças políticas. Mas a verdade é que na cultura há muita coisa para fazer para além daquilo que foi feito. E uma das coisas é que todos os projetos que foram financiados pela Câmara tiveram sempre a intenção de aprisionar a própria iniciativa. Ou seja,
se vocês tiverem reparado ao longo destes anos, não há nada na cidade do ponto de vista cultural que não seja Porto-Ponto. E muitas das vezes esse Porto-Ponto é uma chancela que determinou como é que as coisas são feitas. E os produtores culturais tiveram que se sujeitar a essas formas de estar. Não é a nossa maneira de ver relativamente à cultura. Acho que tínhamos que ter muito mais liberdade e capacidade de promover a cultura na cidade, abri-la a novos produtores culturais e diversificar. Não queremos uma cultura elitista, que também há quem defenda. Também não queremos apenas uma cultura popular e que representa apenas uma parte da população. Agora, acho que, por exemplo, aquilo que foi a programação e tem sido a programação do Coliseu é muito exemplificativa daquilo que eu acho que deve ser a cultura na cidade, seja no mandato atual do Miguel, seja no anterior. Acho que o Coliseu corresponde exatamente àquilo que deve ser um espaço cultural. Claro que estou a falar, há muitas formas de cultura, estou a falar destas do espetáculo em particular, mas há muito para fazer, sobretudo no apoio às iniciativas culturais, às instituições, aos programadores, porque o que tivemos aqui foi uma certa clientelização, digamos assim, da cultura, que aprisionou os próprios produtores, ou seja, tudo o que se fez, por exemplo, cultura em expansão. Eu não tenho nada contra a cultura em expansão, a única coisa que eu tenho contra a cultura em expansão é ser um projeto, porque quando termina, termina. Ou seja, nós vamos para um território, desenvolvemos um projeto nesse território, com as pessoas, enfim, cumprindo um bocadinho aquilo que eram os objetivos de envolvimento da comunidade e que a arte chegasse à comunidade e fosse da comunidade para a comunidade. O problema é quando acaba. Quando acaba, abandonamos as pessoas outra vez, porque nestes territórios, onde a cultura em expansão está a trabalhar, muitas das vezes não há sequer tecido associativo que possa continuar aquele trabalho. Por falta de recursos e porque nem sequer existe. Muitas das associações que promoveram a cultura em expansão não são dos próprios territórios. Uma, pelo menos, tem que ser, porque essa era a regra, mas muitas das vezes depois o que se passa são produções que são feitas por pessoas de fora. Nada contra também. A minha questão é necessário promover as coisas de forma estável, sustentável e não serem apenas projetos e mais projetos e mais projetos. E relativamente a uma grande infraestrutura da cidade, que era o Matador, ainda não vimos nada. Vamos ver no dia 13, vamos lá visitar as obras. Mas era uma grande promessa de Rui Moreira que não se concretizou neste mandato. Nestes mandatos, aliás. Nos dois últimos, não é? Porque era suposto estar pronto no final do outro, início deste. Estamos no fim e não aconteceu. Falando em grandes infraestruturas, relativamente à mobilidade, estávamos a falar há pouco sobre a dificuldade de nos locomovermos no Porto, nomeadamente da forma automóvel. O que eu ia perguntar, em primeiro lugar, era que perspectiva é que tinha relativamente ao, talvez para alguns, malogrado Metrobus, se a obra é para continuar, para reverter ou não, e o que é que se pode fazer para nos conseguirmos locomover mais rapidamente na nossa cidade? Bom, eu, relativamente ao Metrobus, revogar, ou seja, andar para trás naquela obra, eu considero uma irresponsabilidade que não há seguramente nenhum portuense, e diria eu, nenhum português, que possa perdoar. Porque nós podemos gostar mais de um determinado tipo de projeto, de um determinado tipo de solução, gostar menos, concordar, discordar. Mas há sempre um momento em que se cria um consenso, e mais, quem tem poder de decidir, e seja pela força do voto, seja por força de responsabilidades políticas, toma a decisão. E a partir daí está tomada a decisão. E a partir daí avança-se com a obra. Ora, nós estamos na conclusão da obra. E há quem queira andar para trás com aquilo tudo. Como assim? Porque isto... Peço imensa desculpa, isto soa claramente a partidarite. Não é o meu caso, que nem sequer faço parte de nenhum partido, mas isto cheira a luta partidária, ponto. Mais nada. Como assim? Porque, quer dizer, como é que o PSD esteve calado, completamente calado este mandato todo, relativamente às obras de Metrobus, o projeto de Metrobus, a solução de Metrobus, e de repente quer mandar aquilo às ortigas? Não é compreensível. Portanto, eu não aceito, acho que ninguém poderia aceitar que aquela obra não fosse concluída, ainda que na parte final, onde ainda é possível fazer alguma coisa que faça sentido, que eu ainda não percebi, para ser sincero, se possa fazer. Agora, no resto, não. No resto, absolutamente não. Que é um projeto muito estranho, que teve peripécias muito estranhas, que é um Metrobus esquisito, que, enfim, há uma data de coisas que eu posso criticar. E critiquei e continuei a criticar. Agora, as neiras fazemos todos. Voltar para trás em 80 milhões ou 1000, eu já nem sei o valor de cor. Não, lamento imenso, mas isso é responsabilidade e nós não estamos num país rico nem numa cidade ultramilionária para andar a brincar às obras. E a brincar com os portuenses, porque aquelas obras incomodaram as pessoas
E fecharam negócios. Diga? E fecharam negócios. E fecharam negócios, exatamente. Muitos. Relativamente então à possibilidade de convivermos melhor na nossa cidade. Mas, assim, há duas coisas. Aquilo que nós temos que conseguir é ter transportes públicos de qualidade. E transportes públicos de qualidade são transportes que chegam a horas, que têm horários que a gente pode prever, que circulam e não ficam embarrilados nas ruas com carros em segunda fila e terceira fila, e, portanto, essa é a prioridade. A prioridade é aumentar o espaço de circulação do transporte público, estou a falar, neste caso, concretamente de autocarros, e garantir que eles são fidedignos. Em caso do metro também, como é óbvio. Ora, nem num caso, nem no outro, as coisas estão a funcionar muito bem atualmente. E no metro, mais recentemente, estes problemas que tivemos de não haver ar-condicionado no metro, das pessoas desmaiarem dentro das carruagens, de estarmos claramente com um excesso de população no metro, porque, claro, circulam muitas pessoas no Porto, para lá daquilo que são os habitantes do Porto e até da área metropolitana. Todos os turistas, muitos deles andam de metro, e bem, porque faz sentido, mas isto tem impacto. Agora, sem redução de automóveis, não vamos resolver absolutamente nada. Esta é uma questão. A questão da gratuitidade dos transportes é muito importante. Eu acho que é fundamental que os transportes fossem gratuitos. Todos os exemplos de outras cidades que estão a aderir a este tipo de projeto estão a ver a solução a avançar muito mais rápido. Mas não é suficiente, porque eu, francamente, eu posso não ter que pagar nada para entrar no autocarro, mas também se eu não sair do sítio, não sei se isso se me vai convencer a andar no autocarro. Antes, pelo contrário. E temos que perceber que muitas pessoas continuam a andar de carro na cidade que não têm outra solução. Muitas pessoas continuam a entrar na cidade porque os parques de estacionamento estão no centro da cidade, que é um outro problema que nós temos, de planificação de longo prazo, é que nós temos, ainda no outro dia se falava da questão de terminar com a circulação automóvel no centro histórico. Pronto, estou de acordo. Mas e o que é que vou fazer aos parques de estacionamento e onde é que as pessoas vão estacionar? Porque eles estão quase todos no centro histórico. Portanto, é um erro de planificação que foi feito lá atrás, muito lá atrás, porque as cidades o que fizeram, muitas outras cidades, para resolver estes problemas foi criar parques de estacionamento à entrada das cidades, onde tem metro e onde as pessoas depois podem realmente entrar na cidade de metro ou de autocarro, ou seja, como for. Estamos muito longe disso. E, portanto, agora, nós temos uma coisa que se chama alterações climáticas, que é uma outra faca em cima da cabeça. Ou seja, isto já não é só porque queremos, é porque isto é urgente e necessário. E nós continuamos a não ter isto como prioridade. Acho que é necessária uma mudança cultural muito grande, é verdade. E está a ser feito muito pouco sobre essa mudança cultural quando uma obra como o metro demora o que demora. Quando prejudica as pessoas como prejudica. Nós estamos a descredibilizar as obras do metro e o seu impacto no trânsito da cidade estão a descredibilizar o transporte público. Portanto, há muita gente que já voltou a andar de carro e já voltou a pegar no carro, porque, enfim, sem isso, o que é que eu vou fazer? Vou confiar nos transportes públicos e depois chegar atrasado ou ao emprego, ou seja onde for? Não, tenho que arranjar uma alternativa. A alternativa é um dia destes ninguém conseguir andar na cidade, acontecer como aconteceu em São Paulo. Só aí é que eles um dia fizeram alguma coisa quando aquilo ficou de 4 dias sem circularem. Quando há um dia em que enches toda, não anda, acabou. E foi o que aconteceu um dia em São Paulo, foi o primeiro momento em que eles pensaram, se calhar já tem que fazer qualquer coisa, isto não dá. Mas mesmo o que fizeram não foi muito fácil, porque também aquela coisa das matrículas par e ímpar, dava par num dia e ímpar no outro, toda a gente passou a ter as duas matrículas, não é? E a trocar as matrículas, ou ter 2 carros, que ainda é pior, ou seja, passaram a ter 2 carros, que ainda complicaram mais a situação. Mas é isto, ou seja, o problema é que são soluções estruturais que demoram um tempo depois a concretizar-se, mas é preciso começar. E eu acho que nós temos até bons transportes, vou ali olhar para o autocarro, temos bons transportes do ponto de vista dos autocarros, em particular. Do metro também tínhamos, não sei o que é que se está a passar, não sei como é que o metro não tem ar-condicionado. Não, são coisas que alguém vai ter que explicar, não faz sentido. Portanto, temos bons meios, a maior parte deles elétricos, ou seja, já preparados realmente para uma cidade sustentável, mas depois não andam e as pessoas aborrecem-se e é preciso investir, mas muitas das vezes não é preciso, é tomar decisões difíceis. Eu sei que ninguém quer, uns por convicção ideológica, mas os outros até podem ser por isso, mas é difícil tomar estas decisões. É preciso muita coragem para dizer não queremos carros na cidade. E vamos fazer tudo para não termos carros na cidade. É realmente preciso ter muita coragem. Não se ganham eleições assim, isso posso garantir. Não sei se estou a fazer uma premonição de mim próprio, mas a verdade é que... Agora, há muita gente com esta consciência também, como é evidente, que isto não é sustentável, não é possível. Há ruas aqui onde não se respira. Há ruas da cidade do Porto, até porque nós temos um problema das ruas serem muito estreitas, na parte do centro histórico. Se a pessoa ficar ali 10 minutos à espera de alguém na rua, eu no dia aconteceu-me também, comecei a ficar... Estou a ficar mal disposto.
Porque sim, a concentração de gases era enorme. Era enorme. Foi numa Rua Marques da Liberdade. Fui aos albergues noturnos, estava ali um bocadinho à espera das pessoas, e disse, vou sair daqui, tenho que sair daqui, não consigo respirar. Portanto, e não é a única. Portanto, as pessoas começam a ter consciência. E depois, a outra via alternativa, que é a bicicleta, que eu acho que tem que ser incentivada. As ciclovias têm que existir, não podem ser quando dá jeito e quando dá espaço e por aí fora. Houve promessas que não foram concretizadas e que deviam ter sido e que espero que venham a ser no futuro. Muito bem, numa linha, como é que foi o Porto em 2029? É bem difícil porque nós estamos, para lá de toda esta conversa sobre os problemas locais, temos em cima de nós um desafio enorme do ponto de vista da governação económica e política mundial. E, portanto, da forma como as coisas estão a correr, nós não vamos ficar aqui numa ilha isolados e, portanto, o contexto internacional determinará seguramente o que vai acontecer no futuro. Não estou muito otimista, infelizmente, sobre aquilo que se possa vir a passar em termos de conflitos sérios, que já os temos. Guerra já temos, aliás, temos demasiadas, mas temos uma guerra económica que tem tanto impacto na vida das pessoas como as outras guerras muitas das vezes. E, portanto, eu espero que está completamente enganado e que em 2029 tenhamos construído 7.000 casas e que, enfim, tenhamos regulado o alojamento local e que a cidade tenha conseguido conservar aquilo que é a sua beleza e característica que faz com que as pessoas tenham interesse nela, mas para isso vai ter que acontecer muita coisa e sim, não está apenas determinante, não é apenas determinado por quem estiver à frente da Câmara, é por quem estiver à frente de outros destinos que também governam indiretamente a cidade. Seja muito obrigado e para quem esteve a ver, até à próxima.